Fala aí galera, tudo certo? Nando Costa aqui. Vamos chegando no quarto status da nossa 7ª faixa aqui do Mix Nando. Se você ainda não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever e marcar aí para receber as notificações. Lembrando que se você tiver uma faixa que você esteja trabalhando aí, uma produção, né, um disco, um EP, qualquer coisa que seja, se você tiver uma sessão e quiser mandar para a gente mixar aqui no Mix Nando, basta mandar uma amostra aí da sua música para contact@nandocostamusic.com. Dessa forma eu posso dar uma avaliada aí na música para ver se é uma música legal para a gente abordar aqui. Eu acho que vale bastante a pena se você tiver uma música para mandar, porque você mandando a sua faixa aqui para o Mix Nando pode abrir a sua mente em vários aspectos mesmo, né? Aspectos de produção, aspectos de captação, né? Muita coisa legal a gente discute aqui que podem afetar bastante positivamente o resultado dos seus trabalhos futuramente, tá? Então se você tem uma faixa aí, não perca tempo e me mande aí para eu dar uma avaliada e a gente abordar e fazer essa troca de ideias juntos aqui no Mix Nando, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa faixa aqui. Na verdade, nesse status aqui, vai pontuar todo mundo que deu algum comentário aqui, tá? Porque acabou que eu usei um pouquinho da ideia de todo mundo aqui. Eu vou discutir, vou até abrir a página de comentários aqui pra gente ver algumas coisas que eu abordei de uma forma mais direta também. Algumas coisas foram comuns para várias pessoas, tá? Então eu vou comentar aqui, ó. Teve um comentário do Johnny, ele falou alguma coisa dos brilhos do violão, que ele comentou, foi um comentário até parecido com alguma coisa que a gente viu na última música também no Mix Nando, né? Alguém comentando, esse violão parece um pouco mais de linha e tal. Então, o que eu fiz aqui? Quando eu vim trabalhar um pouquinho o som dos violões, basicamente os violões do solo, eu tirei um pouquinho de uma região das altas ali. No caso desse violão aqui, que é o violão no momento do dueto, eu tirei um pouquinho na região de 6.4K, não é nem nas altas, na média alta. Isso aí é consequência direto de ter essa sonoridade de linha do violão mesmo, né? Valoriza um pouquinho essa região dos brilhos, né? Que dependendo da forma como o violão se encaixa no arranjo, pode ficar um pouquinho chato, né? E aí eu acrescentei aquela mesma instância da equalização, um low pass, tá? Tirando um pouquinho das super altas, lá por volta de 18K. Tá? Foi um movimento mais ou menos parecido com o violão solo, não exatamente igual, mas dessa forma eu consegui dar uma maciadinha de leve mesmo esteticamente no violão, tá? A mesma coisa no violão solo também, na verdade eu separei a instância aqui, como eu havia mostrado, e na última instância aqui, que é onde eu dou o boost aqui, eu também tirei um pouquinho dessa região por volta de 6.7 nesse violão, a sonoridade é um pouquinho diferente e a função do violão também um pouquinho diferente, então foi basicamente isso que eu fiz aqui nos violões, tá? Então vamos ver aqui, ele comentou também em relação ao baixo, ele falou que sentiu os agudos saltando um pouco na hora do solo, né? E também uma compressão de leve. Na verdade, eu não senti os agudos saltando um pouco, eu senti o baixo saltando um pouco esteticamente, né? Ou seja, a dinâmica do baixo durante a música tá legal, dá pra gente ver até visualmente aqui, vocês podem ver que a onda sonora ela é bem mais constante. Na hora do solo a gente tem muito mais spikes, entre aspas, a gente tem muito mais saltos, mais picos, né? Até mesmo pela própria articulação do solo ali, do fraseado e tal, né? Então tem mais dinâmica aqui. Então o que eu fiz aqui foi basicamente inserir um compressor, e ele é automatizado. Então durante toda a música o compressor está desligado aqui, né? Apesar dele estar ligado aqui, eu automatizei o parâmetro do power aqui, o on e off do power aqui, né? Na verdade é uma coisa interessante quando a gente trabalha o parâmetro de master bypass aqui do plugin, para você ligar e desligar, às vezes você vai ouvir alguns cliques durante a música, dependendo do ponto que você liga e desliga, tá? Então nesses plugins da Universal Audio você consegue automatizar esse botão de on e off aqui, com o plugin ligado, né? Então quando eu clico aqui na hora do solo, ó, ele está ligado. Quando eu saio fora ele desliga, mas o plugin está ativo durante a música inteira, só que ele não processa nada, ele está no modo de bypass, né? Então é uma situação bem interessante que a gente pode dar o on e off sem ter esse perigo de dar esse clique de ligar e desligar a instância do plugin. Então foi basicamente isso que eu fiz, não tratei nada de agudo, tá? Simplesmente eu controlar um pouquinho a dinâmica do baixo aqui, e eu trabalhei um compressor óptico também, né, que na verdade ele amacia um pouco a sonoridade, né? Ele tende a ter um ataque e um release mais lento, acaba que ele afeta de uma forma indireta também os brilhos, né? Mas a função maior foi controlar a dinâmica do baixo dentro do solo. Beleza, depois disso aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui nos outros comentários.
o Fábio curtiu bastante. Ele falou uma coisa aqui que eu iria comentar também, né? Ele falou, percebeu aqui que o som dos pratos em geral, né? Chimbal, over, etc., estão um pouco soltos demais na mix, né? Aí ele falou também que não está familiarizado com esse estilo e tal. O que acontece é o seguinte, quando a gente trabalha uma mixagem instrumental nessa pegada, seja mais samba, né? Música brasileira, ou dentro da onda do jazz mesmo, a ênfase sonora da bateria é totalmente diferente da ênfase sonora no rock, né? Ou no pop e tal. Então todos os estilos onde a bateria tem muito forte o bumbo e a caixa, né? Onde o bumbo e a caixa levam o groove, conduzem a música, obviamente você tende a ter um som de bumbo e um som de caixa mais fortes, mais comprimidos, mais na frente, né? Quando você tem uma música onde o elemento principal, o groove, o elemento condutor da música, não é nem o bumbo e nem a caixa, nem tambores, né? Onde não é nenhum tambor, a gente tende a valorizar mais os pratos, né? No caso desse samba instrumental, de jazz também, a gente tem o groove muito calcado na onda do chimbal, no caso daqui do samba, né? Você vê que durante a maior parte do tempo a gente tem aquele movimento. Então o chimbal é muito ativo na música. Se você pega o jazz, por exemplo, a base toda da condução do jazz está no prato de condução. Você faz a condução com o chimbal também fazendo meio que um contraponto ali com o prato de condução. Então acaba que o brilho dos pratos sempre tende a ter uma valorização maior, né? A gente tende a ter um som de caixa e de bumbo mais suave. Acaba que esteticamente para essa música, para o meu paladar, o bumbo já está até bem forte demais, ele tem bastante subgrave. Alguém até comentou em relação ao bumbo também, não me lembro se foi o Johnny também. Ele falou assim, sinto falta um pouco de sub. Na verdade, esse bumbo dessa música, ele já tem mais sub do que teria uma bateria mesmo orgânica tocando esse estilo, tá? Então, é uma coisa que esteticamente já está até a mais, assim. Não é muito comum você ver uma bateria tocando com essa suavidade com um bumbo muito pesado, porque na verdade você acaba criando muito mais densidade no subgrave, né? Acaba que a gente conseguiu fazer funcionar esse bumbo aqui, fazendo aquela filtragenzinha inicial, né? Mas, de uma forma geral, esteticamente, seria um bumbo até bem pesado. A gente tende a ter sonoridades até mais suaves de bumbo, né? Eu tive o prazer de gravar o grande baterista Márcio Bahia, que foi baterista do Hermeto Pascoal, toca com muita gente aí, é um dos grandes papas da bateria. E eu gravei o Márcio fazendo um projeto para um amigo meu aqui de Juiz de Fora, né? Eu tive a oportunidade de gravar um disco instrumental todo dele. E aí o Márcio gravou 3 faixas, né? E foi interessante, a gente fez essa gravação em Belo Horizonte. E a bateria do Márcio é aquela bateria que vem pronta, assim, né? Você vai ouvir a sonoridade, é tudo muito bem colocado, tudo muito constante, assim. E o som do bumbo dele é um bumbo bem solto, não tem subgrave. É um bumbo bem... Parece que você tá batendo num surdo, assim, né? Geralmente os bumbos são menores, né? Tem dimensões menores e tal, que é uma coisa característica do estilo, né? Para você tocar bossa, para você tocar samba instrumental, né? Então você tende a ter uma sonoridade um pouco mais soft, né? Então no caso dessa bateria aqui, no caso dessa mix, desse arranjo, se a gente der mais sub no bumbo, a gente não consegue dimensionar os elementos, né? Então o baixo já está relativamente pesado, o bumbo já está pesado também, a gente não tem espaço para onde crescer mais, tá? Então é basicamente isso aí. Vamos ver mais comentários aqui. O Júlio falou que fechou, manda para master e tal, seria alguma coisa de estética. Tá, beleza. Então a gente já está mexendo em algumas coisas de estética. Tem uma coisa aqui também, o Anderson comentou, falou que mandaria para master também, que o reverb ajudou bastante. Lembrando aí para a galera toda que está me acompanhando aqui no canal, vou liberar um vídeo especial falando sobre reverb. Acredito que até no domingo já deva estar no ar já, algumas coisas bem interessantes sobre reverb, um vídeo só sobre reverb, tá? Então ele falou que a utilização do reverb deu uma diluída, que foi a intenção mesmo e funcionou bem, deixou a música mais suave. É isso aí, Anderson. Teve uma coisa aqui estética, na verdade, do último status para esse, se eu estivesse mexendo, seria a coisa que estaria mais saltando aos meus ouvidos, tá? Que seria o lance do piano elétrico aqui. Do último status para esse, eu ouvindo aqui, batendo o ouvido depois que eu finalizei, eu consegui imaginar um movimento que eu faria, que seria comprimir um pouquinho esse piano elétrico, tá? O solo, na verdade, né? Eu não lembro... tá, eu fiz um ajustezinho de leve aqui, eu separei os canais esquerda e direita porque, na verdade, como essa fonte sonora veio, eu senti que tinha mais força de grave do lado esquerdo. Então eu separei o equalizador aqui, ó, no lado esquerdo eu filtrei um pouquinho mais o grave, eu comprimi, né, que não tinha compressão, para poder igualar mais ou menos a estética do solo do violão com o solo do piano elétrico, tá?
e deixa eu lembrar aqui, e dei um leve boostzinho nos brilhos também. Foi basicamente isso que eu fiz, só para colar um pouquinho mais a estética do violão solo com o piano elétrico solo também, tá? Então vamos ver mais comentários aqui. O Celso curtiu bastante, ele trabalharia um pouquinho de EQ e compressor para alguns elementos da bateria, em particular caixa, tons nas frequências médias e altas, tá? Eu vou comentar algumas coisas aqui que são bem interessantes, acho que foi a chave também da gente achar essa estética aqui, que foi o seguinte, a primeira coisa que eu faria, baseado nesse comentário do Celso aí, foi o seguinte, eu trabalhei um pouquinho mais de brilho nos tambores, tá? E como consequência, ao trabalhar os brilhos, eu senti necessidade de dar um pouquinho de peso. Ao sentir essa necessidade de peso, eu comprimi um pouquinho. Ao sentir essa compressão, eu fiz um balanço um pouquinho melhor entre o canal da esquerda e o da direita, porque na verdade os tons já estão em estéreo combinados aqui, né? Então a gente está trabalhando, entre aspas, como se fosse uma mini mixagem, né? Então eu separei aqui também canal esquerda e direita, tirei um pouquinho mais de grave do canal da esquerda, que é onde está esse tom mais pesado aqui, e abaixei também um pouquinho o nível dele, tá? Então esse tipo de trabalho aqui com o equalizador, onde eu separo o modo de operação, em vez de trabalhar linkado, aqui eu trabalhar left e right, é até de certa forma comum, dependendo da fonte sonora que eu tenho, porque tem muita mixagem que eu recebo que já vem com bastante coisa printada, né? Já vem um estéreo fechado. Então quando eu tenho que fazer alguma manipulação para eu atender a minha estética, ou às vezes simplesmente para poder encaixar na música, né? Eu tenho que separar a equalização do lado esquerdo do lado direito. Eu poderia separar em mid-side também, mas nesse momento eu trabalhar em left e right já me atende muito bem. E aí eu consegui dar um realce maior. Eu acho que eu coloquei um pouquinho mais de reverb, pouca coisa mais nos tambores também, mas a grande chave desse status, e é interessante notar que várias pessoas também comentaram sobre isso, né? O Esdras falou para dar uma acentuadinha na caixa, principalmente onde trabalha o aro, tá? E mais algumas duas pessoas aqui, eu acho que foi o Elcio que falou isso aí também, o Júlio comentou, o Matheus também comentou do aro, tá? Então a galera toda comentou. A grande chave da bateria aqui seria separar os eventos, tá? E isso é muito importante ficar antenado, separar os eventos acústicos de caixa dos eventos acústicos de aro, tá? Quando a gente trabalha com sonorização ao vivo, e tem muita gente que trabalha operando som ao vivo aí, e gosta de trabalhar assim, pega o canal da caixa, duplica o canal da caixa e trabalha dois processamentos bem diferentes, tá? Quando o cara está tocando a caixa, ele trabalha lá o processamento, né, com determinada compressão, determinado EQ, para soar um som de caixa. Quando o cara entra tocando aro, principalmente gig, por exemplo, de reggae, né, que é muito calcado em cima do aro, mas tem muitas músicas que tem caixa forte também, às vezes tem caixas com rim shot também e tal, que é bem mais forte. Então o que acontece? A gente duplicando o canal, a gente consegue ter um processamento só para o som do aro. Então se tem uma música que só tem aro praticamente, o cara muta o canal da caixa e libera o canal que tem o processamento do aro, porque você consegue subir muito mais o nível, você consegue comprimir de uma forma diferente, você consegue tirar mais grave do que o canal da caixa, porque se você tem tudo misturado, ou seja, os eventos acústicos de aro e caixa no mesmo canal, você fica um pouco perdido. Para você conseguir realçar a caixa, você vai ter que comprimir muito mais aquele sinal ali, o som da caixa mesmo vai ter que ficar menor, às vezes com uma sonoridade nem tão interessante, para você conseguir valorizar o som do aro, até mesmo dependendo da sonoridade do aro que o cara toca. Existem até, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem alguns recursos que os bateristas colocam, né, tipo uma pecinha de metal, ou às vezes uma pecinha de madeira, assim, anexo à caixa, você coloca ali no lugar do aro, para você ter mais amplitude, mais pressão sonora mesmo, né, ou até um timbre um pouco diferente mesmo, quando ele bate com aro, tá? Então é um dispositivo bem legal que funciona bem para sonorização ao vivo, que ajuda a realçar mais a sonoridade do aro mesmo, nos momentos do aro. Mas quando a gente está trabalhando em estúdio, que a gente tem a possibilidade de fazer a edição e separar os eventos, o que eu recomendo é justamente você separar manualmente os eventos. Onde está acontecendo caixa, você deixa no canal da caixa, e onde está acontecendo aro, você duplica aquilo ali. Então você tem o controle. Novamente, você tem o canal de cima, né, o microfone de cima, o microfone da esteira, mas só no evento do aro, tá? Então, ao fazer isso aqui, eu consegui chegar o volume, foi basicamente o que eu fiz, foi subir o volume do aro, porque no instrumento virtual, assim como eu tenho falado, muitas coisas vêm prontas, né? Então, mesmo que a gente tenha tudo combinado ali no canal da caixa e aro e tudo,
a gente não tem nenhum problema de equalização, a gente não sente necessidade de comprimir mais nada, de dar brilho, de equalizar, de fazer nada. Então basicamente o que eu fiz aqui foi subir o nível mesmo, trabalhei um pouquinho diferente só a proporção do canal de cima para o canal da esteira, daqui no caso do momento do aro, tá? Aí eu segurei um pouquinho esse volume aqui da esteira, tá? Eu acho que eu consegui um balanço mais interessante e subi o global um pouco, dei um pouquinho mais de reverb, foi basicamente isso que eu fiz, consegui realçar todos os eventos de aro aqui quando a gente ouve a música de cabo a rabo, tá? Então deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, foi basicamente isso. Tal, peças de bateria, assim como eu falei, bumbo, caixa, a gente não precisa comprimir nada nesse momento, né? Parece que a bateria não pede mesmo, né? Pelo fato de ter sido criado com instrumento virtual, muitos sons já vêm bem prontos, assim, né? Então, até o momento a gente não tem praticamente nada na bateria, né? Assim como eu mostrei na outra música que a gente trabalhou, né, a bateria não pediu nada, tá? E alguém comentou também que queria um pouquinho mais de percussão. Eu achei que ficou até mais legal subir um pouquinho as percussões. No caso aqui, desse elemento aqui, que eu não vou lembrar o que é. Tá, tipo um cowbellzinho. Eu tirei um pouquinho de grave aqui, dei um pouquinho de brilho. E a gente tem um outro elemento aqui, ó. Que é esse lancezinho aqui, esqueci o nome desse negócio aqui. Tirei um pouquinho mais de grave e coloquei um pouquinho de brilho também. Foi basicamente isso. Adicionei um pouquinho mais de reverb. Basicamente eu só subi um pouquinho o volume das percussões para realçar, tá? Eu fiz uma pequena automação aqui da percussão. No momento do solo do baixo eu senti que esse cowbell poderia realçar um pouquinho mais, né? Então eu subi ele aqui e mantive no mesmo nível um pouquinho mais alto no resto da música. Acho que foi basicamente isso que eu fiz, tá? Então vamos dar movida, aguardo o comentário de todo mundo aí para ver se a gente tem que mexer em mais alguma coisa ou manipular alguma coisa estética e a gente vê para onde a gente vai no próximo vídeo, tá bom? Vamos lá!
Beleza, galera? Aguardo o comentário de todo mundo aí. Um bom fim de semana e até o próximo vídeo.